Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência. Nós vamos passar a estudar agora esse ente matemático, né, chamado de circunferência, tá? Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro. Por exemplo, quando eu pego um quadrado e somos 4 lados que são iguais, eu estou determinando ali o perímetro do quadrado. No caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia. Não tem como eu pegar um círculo e ir medindo os lados, porque círculo não tem lado, né? Circunferência não possui lado, tá bom? Para determinar a medida do seu comprimento de uma região circular, nós utilizamos como base a medida do raio, tá? Para quem não lembra, o raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade, tá certo? Mas somente isso não é o suficiente. Só obter o tamanho do raio da circunferência não é suficiente para a gente determinar o seu comprimento, tá? Para quem não entendeu o que a gente está falando, tá bom? Aqui nós temos uma circunferência. O que a gente quer determinar é exatamente o comprimento dessa circunferência. Imagine que eu tenho uma fita métrica de alfaiate, aquela que pode fazer curva para você medir e tal, e eu coloque aqui na borda dessa circunferência, tá? A medida que eu vou obter quando eu rodear a circunferência pela fita é exatamente o chamado comprimento da circunferência, tá? Como a gente não vai poder fazer isso em todos os exemplos que nós tivermos aí, nós vamos determinar aqui um método, uma maneira de se calcular o comprimento da circunferência, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou chamar o comprimento dessa circunferência e de qualquer outra de C, tá? Além disso, eu estou mostrando aqui para vocês um segmentozinho chamado de diâmetro. O diâmetro de uma circunferência é a distância de uma extremidade à outra, passando pelo centro, tá? Quando não passa pelo centro, a gente chama de corda, comumente de corda. A corda tem valores variáveis, né? Mas o diâmetro, em qualquer situação, ele vai ter um valor fixo. E o diâmetro também é chamado de corda máxima da circunferência, porque é o maior valor de corda que a gente pode obter aí, tá? O diâmetro vai ser representado pela letra D, como vocês estão vendo aí, tá certo? E a distância do centro da circunferência até a extremidade é chamado de raio, que nós estamos representando aqui pela letra R. Então, a distância do centro para cá é o raio, do centro para cá também é o raio. Então, nós podemos deduzir que o diâmetro, na verdade, é a junção de dois raios, tá bom? Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. São dois R's, tá bom? Beleza, vamos lá. Uma das observações feitas na circunferência, há muito tempo atrás, por matemáticos, foi a seguinte. Sempre que eu divido o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência, tá? Pelo seu diâmetro, o resultado dava o mesmo. Ou seja, se eu pegar essa circunferência, medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu acho um determinado resultado. Se eu pegar uma circunferência maior, que tem um comprimento maior, e dividir pelo diâmetro, que também vai ser maior, o resultado continua sendo o mesmo, tá? Esse resultado, na verdade, é uma constante nas circunferências. E que valor é esse, professor?
Esse valor, na verdade, é o número irracional. É o número infinito que não possui repetição. Não possui o que a gente chama de período, tá? É irracional não periódico, que é exatamente 3,14, 15, 92, 65, 45. Eu estou mostrando aqui para vocês esse número com 10 casas decimais. Mas se você tiver uma calculadora aí maior, que possa suportar mais números, vocês com certeza vão achar mais números, porque isso aqui é infinito, tá? E vocês observam que não tem repetição. Como esse valor é constante, nós vamos representar esse valor por uma letra grega chamada π, tá bom? Que vale aproximadamente 3,14. Mas lembre que esse número ele é aí irracional, possui infinitas casas decimais após a vírgula, tá? Então, quando eu dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre que eu divido esses dois valores, o resultado é igual a π. Brincando um pouquinho aqui com essa equação, se a gente fizer meio pelos extremos, tá? C vezes 1, aqui embaixo do π é como se tivesse 1. C vezes 1 dá C, e D vezes π dá dπ. Então, C, que é o comprimento da circunferência, é igual ao diâmetro vezes o valor de π. Mas eu falei para vocês anteriormente que o diâmetro é o dobro do raio. Então, vou substituir esse D, que é o diâmetro, por 2R. Então, organizando aqui, o comprimento da circunferência é 2R, que é o diâmetro, vezes o valor de π. Então, através dessa equaçãozinha aqui, nós vamos determinar o valor do comprimento de uma circunferência, tendo apenas o valor do raio dessa circunferência. Porque o valor de π a gente já sabe, é aproximadamente 3,14, tá? E detalhe, entenda o comprimento da circunferência como sendo uma volta completa ao redor da circunferência. Toda volta completa ao redor da circunferência se refere ao chamado comprimento da circunferência, tá bom? Então vamos lá. Exemplo 1. Qual é o comprimento de uma circunferência que tem raio igual a 2,4 centímetros? Muito fácil. Vamos pegar aqui a fórmula do comprimento da circunferência. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Vamos substituir π pelo seu valor aproximado, que é 3,14, vezes o raio, que nesse caso é 2,4 centímetros. 2 vezes 3,4 dá 6,28. 6,28 vezes 2,4 dá 15,072 centímetros. Esse é o valor do comprimento da circunferência, tá? Nesses cálculos nós vamos trabalhar muito com números decimais, valores que têm, aqui no caso, representações após a vírgula. Isso por causa exatamente do valor de π, tá certo? Exemplo 2. Um marceneiro recebeu uma encomenda de uma mesa redonda que deve acomodar 8 pessoas com um espaço de 60 centímetros para cada pessoa. Então, a mesa tem que caber, tem que acomodar 8 pessoas e cada parte da mesa, a parte que cabe a cada pessoa, corresponde a 60 centímetros, tá? Calcule o diâmetro que a mesa deve ter. Nós vamos utilizar a mesma equação, comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio, só que nesse caso o comprimento da mesa já foi dado. Como assim, professor? A mesa tem que acomodar 8 pessoas. E para cada pessoa, 60 centímetros de mesa. Então, 8 vezes 60 dá 480. Esse é o comprimento da mesa. Então, onde tem C, que é o comprimento, eu vou substituir por 480.
igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes r, que é o raio. Tá? A questão está pedindo o valor do diâmetro, mas se eu souber o raio, eu posso determinar o valor do diâmetro. Tá bom? 2 vezes 3,14 dá 6,28. Esse 6,28 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. O raio é igual a 480 dividido por 6,28. E 480 dividido por 6,28 dá 76,4 centímetros. Isso quer dizer que o raio dessa mesa é de 76,4 centímetros. Mas a questão não pede o raio, ela pede o diâmetro. Mas eu não falei para vocês que o diâmetro é o dobro do raio? Então, para calcular o diâmetro, nós vamos pegar o raio, que é 76,4, e multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, eu vou achar 152,8 centímetros. Ou então, passando isso aí para metros, tá? Que nesse caso é só dividir por 100, ou então, mais prático, pegar essa vírgula e fazer ela retornar 2 casas decimais, tá certo? Essa mesa vai ter 1,528 metros, ou seja, o diâmetro dela é um pouquinho maior que 1,5 m, né? 1,5 m seria 1,5, nesse caso 1,528 metros, tá bom? Então esse deve ser o diâmetro da mesa, tá? Pessoal, vou deixar para vocês uma atividade no grupo sobre esse assunto que nós estudamos, tá? Resolvam para que na próxima aula a gente possa tirar alguma dúvida sobre esse assunto, tá bom? No mais, uma boa aula para vocês, boa execução de atividade e até o nosso próximo plantão Tira Dúvidas, tá? Tchau para vocês.